promotores. Muito obrigado, reitor. Agora, o juiz Anderson Furlan. Não se cura câncer com aspirina. Doutor José Geraldo, eu vou começar pelo final da sua fala e quando o senhor se refere à cultura, antes de responder as perguntas, e tradição jurídica. Cultura e tradição é algo bom. Se é algo bom, deve ser continuado. Se não serve, tem que ser descartado. Se fosse mantermos todas as culturas, estaríamos numa sociedade escravocrata até hoje, onde as mulheres sequer também teriam direitos. Eu fiz um amplo estudo sobre a situação tributária e a cultura. Percebi que antes do golpe militar, o Brasil tinha um tratamento em relação aos esquemas fiscais muito parecido com o que os Estados Unidos já usava desde 1935, com o que a Alemanha já usava desde 1939, enfim. Só que, em razão do endurecimento dos anos de chumbo, o judiciário brasileiro e a interpretação que foi dada administrativamente sobre as questões tributárias acabou se apegando às últimas liberdades que restavam à população. Qual foi a consequência? E é a tradição que a gente vive até hoje. O caos. Hoje, no direito fiscal, apesar de julgamentos paritários, vivemos o caos. Eu dou um exemplo concreto, o caso do ex-presidente Lula. Ele fundou uma empresa chamada Lius Participações, e é um exemplo que ele agiu dentro da legalidade. O problema é a legalidade, o problema é a lei. Mas ele agiu dentro da lei. Ele montou uma empresa chamada Lius, onde ele tinha 98% e o Paulo Okamoto tinha 2%. Eu escrevi um artigo sobre isso. Bom, essa empresa funcionava na casa dele, não tinha nenhum empregado e só 2 sócios. Resumindo, essa empresa era uma folha de papel. Só que com base nessa folha de papel, que era a empresa, ele deixava de pagar 30 mil reais, 40 mil reais para cada palestra de 200 mil que ele dava. Bom, graças a uma folha de papel. Se fosse pela tributação normal, ele pagaria muito mais. Isso nos Estados Unidos, em vários países civilizados, não é admitido. É a burocracia, é o tecnicismo, achar que uma folha de papel corresponde a uma empresa, para os efeitos fiscais. Isso é graças a uma tradição jurídica que está incrustada no direito brasileiro e nós perdemos bilhões de reais por ano graças a essa tradição jurídica. E dou um exemplo de outra. O presidente Lula, ainda ele, quando vetou um artigo muito importante aprovado pela Câmara, um artigo que dizia sobre a penhora do bem de família. A Câmara aprovou uma medida salutar para execução, onde o devedor não poderia alegar bem de família num imóvel de milhões de reais. Ficava assegurado para ele o mínimo existencial, a dignidade, se não me engano, era 100 salários mínimos, o valor da casa. Mais do que isso, poderia ser penhorado. E o exemplo típico que vi daquela época era a mansão do ex-dono do Banco Econômico, que valia 7 milhões de reais, não poderia ser penhorado porque era bem de família. Bom, e o que aconteceria com os milhares de pessoas que foram tungados graças aos esquemas naquele banco? Nada, porque estava tudo albergado pelo bem de família. E o presidente Lula vetou esse artigo e alegava justamente o quê? A tradição jurídica brasileira, a cultura jurídica. Bom, trazendo isso para o nosso caso específico das medidas contra a corrupção, nós devemos ver o que essa tradição jurídica, aonde ela nos trouxe e o que pode ser aproveitado. Há muitas coisas que devem ser aproveitadas, a salvaguarda que o senhor fala, a garantia do acesso ao judiciário, tudo isso deve ser preservado. Mas, obviamente, há muitas coisas que não funcionam, e é por isso que nós, como bem frisou o deputado Onyx Lorenzoni, vivemos uma situação de caos, onde a corrupção ela graça desenfreadamente por todos os estratos da sociedade brasileira. Se nós não pudermos acabar com isso, e temos uma oportunidade para tanto, essa comissão e esse congresso, não sei quando poderemos fazer isso de novo. Bom, sobre as perguntas que me foram feitas, primeiro pelo deputado Onyx, sobre o patrimônio e o enriquecimento ilícito, eu concordo com o doutor Hélio, o Ministério Público vai ter muito trabalho, há critérios, ele vai ter que provar o real patrimônio da pessoa que está sendo investigada. Não se pode presumir, o que vai se presumir, a presunção que existe na lei é que esse patrimônio é ilícito, porque ele não consegue comprovar a sua origem, mas ele vai ter, e a lei dá instrumentos para ele, como provar o real valor do patrimônio do investigado. Em suma, é aquilo que o Sérgio Moro sempre diz,
é o follow the money. Vai ter que seguir o dinheiro, saber se ele está nas mãos de laranja, interpostas pessoas, empresas de fachada, e assim, descobrindo o real valor desse patrimônio, comparar com o que ele declarou, e a diferença vai ser perdida em prol da vítima e do poder público. Sobre o teste de integridade, igualmente concordo, deve haver critérios, um deles é o sorteio, deve ser aleatório, deve ser para todos, não apenas pelos policiais, aos policiais. E um outro critério que eu gostaria de acrescentar é, quando o senhor se refere aos boatos, etc., vamos colocar um critério objetivo. Quem sabe denúncias anônimas que cheguem às ouvidorias, aos órgãos, possa servir de critério para que um órgão externo desencadeie uma série de procedimentos para fazer o teste de integridade. O teste de integridade ele já é feito no direito brasileiro, como é feito pela CGU, que aleatoriamente escolhe municípios e os dados indicam da própria CGU que dos 100% dos municípios investigados, 95% apresentavam indícios graves de corrupção. Era um teste de integridade nos municípios onde a grande maioria falhou. Deve ser aplicado também aos servidores, que o que é o município, se não um conjunto de servidores? O problema está ali nos servidores. Sobre a prova ilícita, o que eu tenho a dizer é que há uma salvaguarda nela. Apesar de a lei ter uma zona cinzenta do que definir o que é ou não boa-fé, quem vai definir é o judiciário. A última palavra será do julgador. Existem juízes no Brasil para dizer, e juízes e instâncias recursais, para dizer o que é ilícito, o que é de boa-fé, o que não é de boa-fé. E não é nada novo. O conceito de boa-fé já é analisado pelos juízes, pelos tribunais, há muitos e muitos anos. Já é possível ter uma margem segura para dizer quando que o funcionário, o servidor, o policial está ou não de boa-fé. E os elementos concretos de cada caso vão levar o judiciário a essa questão. Sobre as perguntas do deputado Rubens Bueno, quando ele fala dos excessos de saída que os criminosos possuem hoje, são várias. Todavia, a prisão após o julgamento de segunda instância fechou um dos principais gargalos. Há ainda o excesso de recursos, nosso ordenamento, que as 10 medidas visam racionalizar. Também os prazos prescricionais muito dilargados. Esses fatores todos contribuem para a impunidade. Quando se soma um excesso de recursos, com um judiciário com muitos processos, dado o excesso de recursos, inclusive, e prazos prescricionais diminutos, o que nós temos é um quadro de impunidade. As 10 medidas vêm para combater esse quadro. E, por último, quando ele falava da função do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, uma grande aquisição feita ao Supremo Tribunal Federal, ele vem dizendo isso muitas e muitas vezes nos últimos meses, no último ano, que é que tem que ser repensado todo o papel da Suprema Corte. Ela tem que funcionar como uma corte constitucional, ela não tem que julgar autoridades com foro privilegiado, ela não tem que fazer instrução criminal, e talvez acrescentar, seria o caso de uma das propostas que tramitam aqui no Congresso, é de se outorgar mandatos aos integrantes da Corte Constitucional, como já existe em vários países do mundo, talvez seja uma forma de oxigenar a Corte e colocá-la em consonância com outras cortes constitucionais do mundo. Em suma, eram essas respostas de forma muito resumida. Muito obrigado, doutor juiz Anderson. Até reforçando, né, aquela jovem Richthofen, que participou da morte dos pais, poderia ter saído agora no indulto do Dia dos Pais.